caro aluno, olá cara aluna, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do gabaritajamilitar.com.br e hoje vamos de aula para a ESPSEX. Você que vai fazer aí a ESPSEX, fica preparado por mais um bizu, por mais uma aula que vai estar aqui, ó, supimpa para você se dar bem. E hoje vamos trabalhar basicamente com o que? Com a poluição dos recursos hídricos. E para falar aí, não esquece antes de dar aquele joinha, se inscrever no canal, isso é extremamente importante aqui para a gente continuar fazendo um trabalho de qualidade para você. Bom, poluição dos recursos hídricos, pessoal. Quando os recursos hídricos eles tornam impróprios para os consumos e prejudicial para o organismo, aí eles acabam sendo extremamente devastadores, certo? A poluição da água é um sério problema aí ambiental e enfrentado por diversas cidades no mundo atual. A água, é importante a gente lembrar que ela é um recurso finito, ele tem aí as suas contaminações que acabam acontecendo devido à presença do homem sobre a natureza, fazendo aí diversas situações que acabam aí interferindo nas situações. Para continuar então, vamos entender que a poluição da água é qualquer atividade natural ou humana que modifique as condições naturais. É importante a gente colocar aqui, é importante a gente entender que o que vai definir aqui então a poluição da água justamente é qualquer atividade que modifique essas condições atuais. Então as contaminações aí de diversas maneiras acabam acontecendo aí e obviamente esse é um grande problema para todo o processo aí de contaminação, de poluição dos recursos hídricos. Agora, se tivesse que tipo de contaminação, de poluição da água, dos recursos hídricos acontece? Bom, temos alguns aqui. A poluição sedimentar, que ela vai acontecer sempre quando ocorre o quê? Quando ocorre partículas aí em suspensão de material sedimentado. Essas partículas então elas vêm da onde? Ela vem do solo, que em função da erosão ou do desmatamento acaba gerando aí diversos problemas. Os sedimentos acabam bloqueando os raios solares e acabam aí interferindo na capacidade dos animais acabarem aí encontrando os alimentos dentro da água. Então a poluição sedimentar acaba acontecendo com o solo. Um exemplo bem clássico aí com essa situação do solo, ele diz respeito principalmente ao processo de assoreamento, quando aí acaba sendo feito manejo diferenciado das áreas aí das margens dos rios, todo esse material, todo esse solo acaba entrando e gerando aí um grande problema relacionado a toda a poluição sedimentar. Além da poluição sedimentar, nós vamos ter também a poluição biológica. Essa poluição biológica, ela vai acontecer sempre aí pelo próprio nome está dizendo, né? Que ela vai ser causada por detritos domésticos, detritos industriais que são lançados no esgoto sem tratamento prévio. Essa poluição biológica, então, pessoal, ela vai ter aí diversas situações bem claras aí, principalmente por esses detritos. Então esses efluentes acabam não tratados, acabam aí contendo materiais tóxicos encontrados na indústria, ou por exemplo micro-organismos patogênicos, como por exemplo vírus, bactérias, protozoários, vermes, enfim. A poluição biológica então ele vai dizer a respeito do que? Obviamente então da bactéria, de vírus, tá? Vai ter de vermes, tá? E várias outras situações. O sedimentar vai acontecer pelo solo, como a gente tinha falado. Aí a gente vai ter a poluição térmica. A poluição térmica ela acontece quando o quê? Quando ocorre o aumento da temperatura de um ecossistema. Não só o aumento, pode ser que ele diminua também, tá? Então aqui vai ser a alteração da temperatura de um ecossistema. Então, o que pode acontecer aí? Vários micro-organismos acabam não conseguindo resistir, afetando diretamente a biodiversidade desse recurso hídrico, certo? Então, dessa maneira acaba acontecendo o problema. Além disso, temos a poluição por agentes químicos, que ele pode ser intencional ou pode ser também acidental. E isso acaba
acontecendo decorrente do descarte inadequado de resíduos contaminantes aí em cursos d'água, rios, mares. Essa contaminação causa grandes danos à vida marinha, à vida lacustre, à vida aí do rio e acaba prejudicando todo o ecossistema. Dessa maneira, então, acabamos tendo os tipos de poluição das águas: a poluição sedimentar, a poluição biológica, a poluição térmica e a poluição por agentes químicos, ok? Bom, quais são as formas, então? Quais são aí as causas, vamos dizer assim, dessa poluição das águas? Para começar, gente, a principal atividade, a principal causa é a ação humana. Isso não quer dizer que a própria natureza não pode causar. Sim, pode causar através aí de um desastre natural, enfim, um terremoto, um vulcanismo, alguma coisa que acabe alterando aí a poluição, acabe gerando a poluição dos recursos hídricos. Mas se a gente levar em consideração as principais causas, elas vão ser sempre levadas na função da ação humana. Então as atividades agrícolas, as atividades industriais, as atividades domésticas, todas elas vão gerar processos aí bastante complicados que vão acabar gerando diversos problemas aí. No caso da atividade agrícola, pessoal, tá? A poluição ocorre pelo uso do quê? Pelo uso de pesticida, pelo uso de fertilizante, tá? Fertilizante, tá? Vai acontecer também devido aí ao uso de outros tipos de agrotóxicos que vão fazer o quê? Que vão se infiltrar no solo, fazer um processo chamado de percolação, certo? E pode acabar alcançando o lençol freático. Além disso, substâncias utilizadas aí na fabricação de alguns produtos, também pode acontecer aí que seja dissolvida, por exemplo, na água e gerando aí diversos impactos no ecossistema, certo? As indústrias, por sua vez, eles acabam fazendo isso através dos chamados efluentes. Efluentes. Esses efluentes, pessoal, esses resíduos poluentes acabam sendo descartados nas águas pluviais, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, nessa fotografia, tá? E acaba tendo aí, então, o quê? Desastres ecológicos, como diversos problemas aí de contaminação daqueles que eu já tinha falado ali antes para vocês. Essas contaminações aqui, por exemplo, por agentes químicos, principalmente, e poluição biológica, certo? Agora, a atividade doméstica também pode causar poluição dos recursos hídricos, como, por exemplo, o quê? O uso de detergentes. Esses detergentes acabam sendo importantes aí. Por quê? Porque ele acaba contribuindo para esgotar a oferta de oxigênio na água e isso acaba comprometendo o ecossistema também. Além dessa situação, os resíduos sanitários, normalmente encaminhados para aterro público ou, por exemplo, outros depósitos, como os lixões a céu aberto, acabam sendo responsáveis também pela contaminação do lençol freático, especialmente aí em função da penetração de algo bem complicado, aí, um líquido decorrente da desintegração, da decomposição do lixo, chamado chorume. Tá? Esse chorume, então, acaba sendo bastante complicado. Nesse sentido, a insuficiência dos sistemas de saneamento básico é um importante agravante para a poluição dos recursos hídricos, para a poluição das águas, beleza? Então, se a gente levar em consideração essas situações, vamos perceber então que as principais causas vão ser aí a atividade agrícola, a atividade industrial, a atividade doméstica. E quais são as consequências, Silvestre? Para começar, as principais consequências, elas vão ter aí a perda de todo o recurso aí para consumo, certo? Então, como já dito aí antes, os poluentes da água causam aí um aumento excessivo de micro-organismos decompositores, que são grandes consumidores aí de oxigênio, e por causa deles os peixes acabam morrendo por asfixia devido aí a uma redução do teor do oxigênio na água, ok? Outro efeito importante é o aumento das algas, no caso aí, devido aos adubos químicos e também ao lixo doméstico. As plantas que acabam vivendo no fundo não podem assim realizar a fotossíntese, que é o quê? Que é aquela forma aí de dinâmica, de metabolismo que as plantas têm justamente para fazer isso e acaba acontecendo que não tem aí a produção de gás
oxigênio, certo? Então, grande parte aí dessas situações acabam gerando todas essas sequelas, essas situações. Então vai causar a principal consequência, a perda do recurso para consumo, certo? Agora, além dessa situação, nós vamos ter também a eutrofização. Mas o que é a eutrofização? Quando nós temos, por exemplo, aí um aumento, um desequilíbrio ecológico devido à inclusão de materiais aí sedimentados, matéria orgânica no lugar, a enorme quantidade, a enorme concentração aí de zooplânctons, fitoplânctons, micro-organismos acabam gerando uma condição muito grande aí de acúmulo de matéria orgânica, um acúmulo de nutrientes que acabam formando aí o que a gente chama de eutrofização. É quando a água fica assim, esverdeada, ó. Quando tem muita matéria orgânica, então os animais, os micro-organismos acabam se reproduzindo numa quantidade excessiva, tornando a água aí praticamente aí, imprópria para a utilização. Acaba tendo aí um crescimento excessivo dessas plantas e acaba aí diminuindo aí a concentração de oxigênio. Consequentemente, acaba gerando uma grave poluição, um grave desequilíbrio ecológico. Outras situações aí que podem acontecer são essas situações das doenças, né? E essas doenças então podem ser aí causadas justamente pelo consumo, pela exposição do recurso aí hídrico que acaba sendo utilizado. As principais patologias aí, as principais doenças decorrentes desse contato vai ser a leptospirose. Tá? A leptospirose, uma doença causada pela urina do rato, tá? Que pode estar aí nas águas. A amebíase, que pelo nome já está dizendo, é por uma ameba. Tá? A febre tifoide, que é causada devido a uma bactéria chamada Salmonella typhi. Essa pode acabar gerando aí a chamada febre tifoide, a diarreia, que obviamente é a mais conhecida de todas aí, que vai ser um processo aí de destruição da flora intestinal da pessoa, devido a diferentes tipos de micro-organismos que acabam acontecendo ali. A cólera, que é causada por um vibrião, tá? E a hepatite, que também pode ser vírus ou bactéria, e acaba acontecendo então. Essas são as consequências principais, além, obviamente, da perda do recurso, do processo de eutrofização, vamos ter as doenças relacionadas, ok? Mas afinal, Silvestre, como é que a gente pode evitar essa poluição das águas? Os sistemas de esgotos, tá? E os de tratamento de resíduos acabam sendo aí principalmente de responsabilidade do governo, tá? No entanto, é importante a gente levar em consideração que existem ações simples que podem ser adotadas aí por toda a população. Para reduzir toda essa situação de poluição de água, bastam principalmente informações e comprometimento, certo? O que a gente pode para evitar então a poluição dos recursos hídricos? Descartar os resíduos de maneira adequada. Reduzir volumes de resíduos, reaproveitando, reciclando, evitando que eles acabam caindo aí nos cursos hídricos. Preferir alimentos orgânicos e investir na compostagem, ou seja, vai diminuir a pressão dos lixões a céu aberto, vai ser utilizado tudo em aterro sanitário, que é protegido aí para que não caia em lençol freático. Evitar o uso de fertilizante industrial de pesticida, isso vai diminuir a pressão então do solo, que vai ter menor quantidade, obviamente, aí de agrotóxicos que vai percolar. Não descartar materiais plásticos, como sacolas, canudos, garrafas, itens similares na natureza, aumentando assim a pressão desses lixões. Sempre preferir produto de empresa reconhecida, que tenha aí contato com a natureza, saiba que diversas indústrias, diversas empresas acabam tendo condições cada vez maiores para dar conta, vamos dizer assim, da sua parte de lixo. Então ela vai ter um selo de empresa amiga da natureza, alguma coisa assim que vai impedir com que essa situação aí de problemas acabam acontecendo. E principalmente reduzir o consumo de água, evitando desperdício. Isso também vai ser bastante importante, gente, certo? A poluição, gente, então é importante a gente levar em consideração que ela é um problema grave. A poluição é um problema grave, tá? Que pode afetar gerações futuras
E como eu já falei no começo, a água ela é um recurso finito e por isso o seu uso, o seu consumo consciente, ela é essencial. Dessa maneira, então, a poluição, não só dos rios, mas de qualquer tipo de recurso hídrico, elas são essenciais, pessoal. A poluição do solo precisa ser contida, uma vez que essa infiltração acaba levando esses agentes poluentes aos lençóis freáticos, que vão causar os problemas ambientais, os desequilíbrios no ecossistema, e por isso então esses temas acabam motivando essas discussões por todo o mundo. E dessa maneira, agora que você já está por dentro de todos esses problemas relacionados à poluição da água, dos recursos hídricos, você entende agora que esse é um tema muito importante, muito pertinente atualmente e portanto pode cair aí na sua prova da SpaceX. Então, devido a isso, eu tenho certeza que a partir de agora você vai arrebentar nas provas da SpaceX se cair aí poluição de recursos hídricos. Porque você está comigo, professor Silvestre, daqui do Gabarita Gel. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!